Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Fisiologia na Prática com Daniele Mello. E o tema de hoje é obesidade. Para isso, eu vou contar com uma dupla maravilhosa de super especialistas que, além de serem super experientes na área, são meus grandes amigos. Professor Dr. Marcos Fortes, professor Dr. Guilherme Rosa, sejam bem-vindos ao podcast. Falar um pouquinho do currículo deles, bem resumido, porque não dá, porque senão eu vou ficar aqui o podcast inteiro lendo. Mas o professor Dr. Marcos Fortes, ele é doutor, né, em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o professor Dr. Guilherme Rosa, ele é doutor em Ciências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Fora pós-doutorado, que fizeram comigo. Tive essa experiência maravilhosa, essa honra de estar com eles no pós-doutorado e várias titulações, publicações e também livros e capítulos de livro na área. Muito obrigada por terem aceito o meu convite para estar aqui. Nosso papo, né? Nosso papo de corredor, nosso papo de congresso, nosso papo no WhatsApp. É o que a gente está o tempo todo se atualizando. Sejam muito bem-vindos. Antes de a gente falar da obesidade em si, que é o tema do nosso podcast, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, de como vocês chegaram na educação física. O Marcos tem uma história, assim, né? Bem tortuosa, várias profissões, até chegar à educação física. Queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente, Marcos. Bom, primeiro, Dani, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, amiga de longa data. Guilherme também. É um prazer. É a nova geração chegando, né? Não tão nova assim, mas tá nova geração. É verdade, eu comecei na engenharia, fiz em torno de 7 períodos na engenharia mecânica. Foi quando eu já vinha pensando em trocar em alguma coisa. Eu era atleta de judô à época, né? E falei, bom, tem que mudar para alguma coisa. Falei, bom, vou para educação física. Que é a faculdade de engenharia mecânica, e fui para educação física. No início foi um pouco difícil, porque acostumado com cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3 e 4, entrou na educação física. Eu estou falando disso na década de 80, né? Engenharia eu comecei em 1977. E aí aquilo foi um baque no início para mim, mas depois eu fui me adaptando. Falei assim, olha, mas dentro da educação física eu quero ir para uma área, não quero dar aula de educação física somente, eu quero trabalhar em pesquisa e levando uma experiência nos modelos matemáticos que a gente aprendia na faculdade, né? E por aí foi. Logo que eu terminei a faculdade de educação física, eu comecei logo o mestrado, no mesmo ano. No mesmo ano eu comecei o mestrado lá na UFRJ, em bases biomédicas, que é a área que eu sempre quis fazer, né? Ligada à área médica mesmo. E depois fui para o serviço público, fiquei 20 anos praticamente no Cefet, mas já dando aula e trabalhando com a obesidade em si, já na década de 90, no início da década de 90. E há muitos anos eu faço parte do Departamento de Atividade Física da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica. Cheguei a fazer direito uns 3 períodos, né, nesse intervalo. Até assim, né? Passei um pouquinho por algumas profissões. Foi exatamente na época do mestrado. Quando eu fazia o mestrado, eu trabalhava no Cefet, fazia o mestrado e à noite estudava na UFRJ, ali no Campo Santana, né? E percebi que não dava para juntar tudo ao mesmo tempo. Falei, não, vou mirar numa só, e acabei ficando na educação física, e daí fui embora até fazer o doutorado na área médica, né, no hospital Clementino Fraga. E desde então eu me dedico exclusivamente ao estudo da obesidade e as doenças associadas. E, Marcos, como é que foi naquela época você largar uma engenharia para poder cursar educação física? Família? Amigos? Não foi fácil. Meu pai era um engenheiro formado pelo IME, inclusive. Mas ele, em momento algum, falou: essa é a opção sua. Mas a maioria olhou torto, né? Achando que você vai ser... Na realidade, a gente era classificado como professor de ginástica. Não era professor de educação física, né? Então, no início foi assim, mas aos poucos as pessoas foram percebendo, né? A gente, naquela época, na verdade, ou você fazia engenharia, medicina ou direito. Basicamente, eram as 3 profissões que você podia escolher. Tinham respeito, que tinha algum respeito, né? O resto, não. Hoje em dia, você tem uma gama gigante. Você pode ser qualquer coisa hoje em dia, sem problema nenhum. Aquela época foi assim, mas em momento algum eu me arrependi, muito pelo contrário. Achei que... E hoje me sinto um profissional realizado. Então, acho que foi a escolha certa. Demorou um pouquinho, mas acabei acertando.
E aí depois virou um pesquisador de referência na área. O Marcos, ele tem várias publicações, reconhecimento aí na área médica, na área de endocrinologia, obesidade, diabetes. Então, é a nossa referência, né? A gente está o tempo todo aqui assim, né? Aprendendo diariamente com ele. E fala aí, Guilherme, como é que a educação física entrou na sua vida? Antes disso, agradecer, né? Agradecer o convite. Para mim, eu sempre falo isso, é uma honra, um privilégio estar nessa mesa aqui com vocês. Então, obrigado pela oportunidade. Eu fui para a educação física porque eu gostava de movimento. Gostava de fazer exercício, de treinar. E depois que a gente descobre que você gostar de fazer, não necessariamente você vai gostar de dar aula, de trabalhar com educação física, mas sempre gostei de trabalhar na área. Até o terceiro período não sabia muito bem em que área ia atuar, porque a educação física permite uma gama muito grande, né, de possibilidade de atuação, mas depois fui fazer estágio em academia, aí comecei a gostar e fui ficando, sempre trabalhei em academia. Aí depois de formar, na verdade um pouquinho antes de me formar, me matriculei na especialização, já na época, eu acho que era o primeiro curso aqui no Rio de grupos especiais, né, na extinta Gama Filho, prescrição de exercício para grupos especiais, e sempre trabalhando na academia com essa população, inclusive com as pessoas com obesidade. Daí aquela necessidade, aquela vontade de estudar um pouco mais, aí onde eu fui lá para o mestrado, onde a gente se conheceu, entrei como aluno especial em 2005 e prossegui os estudos, com doutorado e o pós-doutorado lá, mas sempre trabalhando na parte prática, né, prescrevendo exercício, paralelamente fazendo as nossas pesquisas. Acho que o legal é que todo mundo foi da prática, né? O Marcos também, durante muito tempo no Instituto Federal, trabalhou com aula, né? Com a aula de educação física. Então, ninguém ficou só na pesquisa, nos laboratórios, nos bastidores. Todo mundo meteu a mão na massa, como a gente brinca. Todo mundo foi da prática, da parte do fitness, da parte do esporte, da parte da escola, né? Educação física curricular. As aulas de educação física para o pessoal tanto da escola quanto também ensino médio, mas também, né, que tinha no Instituto Federal ali, né? Então, isso é muito interessante porque a gente tem também uma outra visão daquela questão que a gente sempre fala muito, que é a pesquisa aplicada, né? Então, isso é muito legal. E a gente tem um grupinho nosso no WhatsApp, tá, gente? Então, assim, o podcast é isso. A gente tem a nossa panelinha, nosso grupinho no WhatsApp. E eu vou falar para vocês que hoje eu orientei eles, que eles tinham que fazer o cabelo, né? Dar um trato nas unhas. Como é que tava, né? Se ia ter make, entendeu? Eu não podia perder essa oportunidade, né? Não tem como. Eu não posso... A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Então rolou essa brincadeirinha lá no nosso grupo, que nem sempre a gente compartilha só artigos sobre obesidade o tempo todo. E aí, falando agora sim, né? Especificamente do nosso tema da obesidade tema de saúde pública, a gente sabe o quanto que a gente tem de pessoas acometidas com sobrepeso e obesidade. A gente tem as estatísticas aí, né, mundiais em relação à quantidade de mortes, impactos. A gente tem esses dados aí atualizados toda hora, né, no site do Ministério da Saúde, na OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. A gente tem os dados, né, da nossa população brasileira, a gente tem dados mundiais e a gente vê que a nossa estatística não está nem um pouco distante dos dados até americanos, que eram dados que normalmente eram muito desproporcionais, né? Era uma coisa assim, muito aquém. E aí agora a gente está exatamente seguindo aí o mesmo caminho, infelizmente, e ainda associado a isso, com o aumento do sobrepeso e obesidade, ainda o aumento do sedentarismo, né? Que é um grande impacto. E aí, especificamente, nessa parte, assim, de saúde pública, a gente tem alguns posicionamentos em relação a estigma, em relação a tratamento. Então, assim, entra a questão do exercício. Aí eu queria que o Marcos falasse um pouquinho desse teu olhar, né, dos principais órgãos. A gente tem aí a Sociedade de Endocrinologia, de Diabetes, a própria Sociedade, né, de Obesidade. Então, a gente tem muito essa parte endócrina e metabólica, né, que você, inclusive, é parte de alguma delas. Você falasse um pouquinho assim dessa visão geral dessas instituições sobre esse tema que, infelizmente, né, acomete grande parte da nossa população.
Eu faço parte também do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, e lá a gente tem um departamento chamado SOTAN, Serviço de Obesidade, Transtorno Alimentar e Metabólico. Você já trabalha lá há muitos anos. Muitos anos, há mais de 20 anos. E O Marcos foi um dos pioneiros nessa área aqui, né? sempre tive muita curiosidade, porque antigamente, hoje o arsenal medicamentoso é espetacular. A cada ano, em 2023, vai ter um medicamento novo, além do que já existia anteriormente, né? E algumas moléculas novas, uma delas é a tirzepatida, que é a última, né? Que ela nada mais é que a mimetização de dois hormônios intestinais. E hoje ficou mais fácil você tratar, mas é muito caro, né? Extremamente caro. Se você trabalhar com a semaglutida, que o injetável é o Ozempic, né? O Ozempic é para o diabetes tipo 2, não é para a obesidade, é trabalhado como off-label. Você tem uma perda de peso bastante razoável. Mas como a obesidade ela é uma doença crônica e recidivante, normalmente as pessoas perdem o peso e abandonam o tratamento. Não pode, que nem hipertensão arterial. Deve ser tratada assim. O exercício, o grande problema que eu vejo no exercício é que vendem uma imagem que o exercício emagrece. O exercício, quando você for analisar estudos longitudinais, vamos dizer um follow-up de 1 ano, se você não houver o controle da nutrição, você vai perder 1 quilo. Então, ele é muito mais importante na manutenção do peso perdido com o tratamento, dieta e atividade física. E aí vem o grande, vou dizer assim, a grande questão que eu sou vou dizer assim, um entusiasta do assunto, né? O treinamento de força é o mais indicado para o paciente obeso. Por que ele é o mais indicado para o paciente obeso? Primeiro que você não precisa de uma aptidão cardiovascular grande para fazer um exercício com o peso, né? Com grandes grupamentos musculares, adaptados, né? Os aparelhos, as pessoas em geral. Eu já tratei, por exemplo, paciente com 170 quilos. Ele pode não caber numa mesa adutora e abdutora, uma cadeira abdutora e abdutora, mas ele conseguia entrar na maioria dos aparelhos. Eu faço um circuito de peso. Então, ele consegue vencer a inércia, né? E a gente fala de inércia do tratamento, né? Quando ele se adapta ao treinamento com muito mais facilidade, o risco dele se machucar, por exemplo, só caminhando é muito maior. Então, você vai preparar os seus ligamentos, as suas articulações, os seus músculos para a atividade a seguir, seria a atividade aeróbica. Se você não tem tempo para fazer exercício físico, ou pouco tempo, dê ênfase ao treinamento de força. Então, ele hoje é o melhor tratamento usando o exercício para a obesidade. E ele acaba também sendo ali o primeiro passo para o estilo de vida mais ativo. Sem dúvida nenhuma. Porque aí depois do força você começa a complementar com o treinamento cardiorrespiratório, treinamento aeróbico também. E todas as associações mundiais, até o Colégio Americano de Medicina do Esporte, todas elas mostram. A força, ela protege você contra a síndrome metabólica independente da sua capacidade aeróbica. Então, é mais importante você ter a força do que você ter a resistência. Essa resistência aeróbica ela vai acabar acontecendo de forma indireta nos trabalhos quando você faz o circuito, né? E depois você vai preparar esse paciente para aí sim entrar no treinamento aeróbico, aí você pode trabalhar um pouquinho mais de intensidade, mas no início eu sempre trabalho o treinamento de força com sistema de circuito. E aí a gente até brinca que a gente trabalha junto nessa parte, né? Que eu falo assim, eu vou defender o aeróbico, você vai defender o força. Mas a gente sabe, né? É uma brincadeira nossa que a gente sabe a importância do treinamento combinado, né? Que é o ideal. E a gente também fala muito essa questão que esse primeiro passo em relação a sair do sedentarismo seja qualquer tipo de atividade, qualquer exercício de movimento. Então, muitas vezes as pessoas também ficam rotuladas em relação ao local de prática. Então, normalmente essa pessoa com obesidade, ela não se sente confortável, ela não se sente parte daquele grupo que vai para uma sala de musculação ou que frequenta o ambiente de uma academia de ginástica. Ele se sente naquele lugar ali discriminado, julgado, né? Então, acho que é legal a gente também falar que o exercício de força, esse exercício aeróbico, ele pode ser feito em qualquer lugar e qualquer tipo de modalidade, né? Então, se você gosta de algum tipo, né, de esporte ou alguma modalidade específica, a gente vai tentar ajustar esse treinamento, né, de acordo também com o que você... Não adianta você falar assim, você tem que nadar e você não gosta de nadar.
Né? Você tem que... Até provocar violência também, né? Você tem que correr, mas eu não gosto de correr. Então, assim, a gente tem muito essa questão do julgamento e do espaço, pela questão do estigma, né? E, Dani, tem uma coisa importante na área do medicamento, porque eu estou tantos anos lá, a gente acaba... Isso entra por... vai entrando assim por... Tanto que você ouve, né? Na verdade, eu trabalho com vários endocrinologistas, né? E os estudos têm mostrado que o exercício, quando ele é utilizado junto com o medicamento, a metformina, por exemplo, é um dos medicamentos que mais se usa, né? Que é mais barato, inclusive, e o exercício potencializa a ação do medicamento. Então, vários estudos têm mostrado isso e as novas drogas também, alguns estudos estão começando a mostrar que o exercício, além de separadamente ser importante para você melhorar a sua parte metabólica, ele ajuda a ação do medicamento. Então, isso é outra coisa importante. E daí, hoje, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) criou um departamento de endocrinologia do exercício, para exatamente preparar o médico para entender o que é o corpo em movimento. Que o músculo esquelético é um órgão endócrino, né? Que secreta as miocinas, né? Que a gente já sabe como é que funciona. E o que se sabe hoje é que as citoquinas secretadas pelo tecido adiposo inibem as miocinas. Então, além de tudo, ele impede que o músculo trabalhe. Então, se você não fizer isto, a tendência é você ir para um caminho que vai ser cada vez mais difícil de você, até cair na cirurgia bariátrica, que depois a gente vai falar um pouquinho, né? Aí, agora que a gente está falando de força e aeróbico, aí eu vou falar com o Guilherme, porque a gente tem vários trabalhos nessa área do treinamento concorrente. Quem não sabe o que é o treinamento concorrente é quando você faz o treinamento seguido, né? Ou força, logo em seguida associado do exercício cardiorrespiratório, aeróbico, ou o inverso. Você faz o aeróbio, logo depois um exercício de força. E a gente tem vários estudos, publicações, capítulo de livro na área, nosso grupinho. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do treinamento concorrente para essa galera aí, né? Especificamente dos benefícios para essas pessoas com obesidade. Legal. Eu sou adepto. O Marcos gosta muito do circuito. Eu também somos, né? Também gosto e tudo, mas hoje a gente também tem evidências de que o treinamento combinado ou treinamento concorrente ele é bem efetivo em relação a essa melhora do quadro cardiometabólico da pessoa com obesidade. Tanto na melhora da composição corporal, na redução do tecido adiposo, mas também na melhora desse perfil bioquímico, melhora perfil metabólico quadro, geral, isso, né? Metabólico, desse quadro inflamatório, a redução desse quadro inflamatório, a melhora do funcionamento de alguns hormônios que são importantes. Então, em comparação com o treinamento cardiorrespiratório isolado ou o treinamento de força isoladamente, a combinação dessas duas modalidades, vamos dizer assim, parece que também tem uma efetividade muito boa nesse sentido. Aí a gente vai fazer, os estudos também fazem esse tipo de análise, né, de combinar com a intervenção nutricional ou combinar com jejum, né? Com medicamento, mas também parece ser uma boa estratégia, tanto para preservação de massa magra, né, evitar que o indivíduo ele perca massa muscular, isso vai trazer também alterações na taxa metabólica de repouso, como na melhora desse condicionamento para as atividades do dia a dia, tentando reduzir esse comportamento sedentário. A pessoa ela vai se sentir mais disposta para fazer as atividades do dia a dia também. Então, eu acho que é importante, sim. E é legal a gente também falar isso, porque quando a gente fala do treinamento concorrente, pensando em performance, a gente tem a preocupação, porque aí você não vai conseguir hipertrofia, você melhora a força. Só que o nosso objetivo aqui não é alto rendimento, não é performance. A gente já está pensando no primeiro momento em saúde metabólica. Então, o treinamento associado, na verdade, ele vai otimizar muito mais o gasto calórico total e os benefícios do exercício em si, tanto agudo quanto crônico, do que ficar realmente pensando qual que vai comprometer a massa magra ou que vai dificultar a hipertrofia. Né? E, além disso, hoje já tem alguns trabalhos comparando não só a combinação do treinamento cardiorrespiratório com o treinamento resistido, mas qual o método de treinamento cardiorrespiratório, se ele vai ser contínuo ou se vai ser intervalado em combinação com o treinamento resistido. E o treinamento intervalado tem
tem apresentado resultados melhores em comparação com o treinamento contínuo de intensidade moderada, mesmo aquele combinado com treinamento resistido. Isso é muito legal porque os dados que a gente tem agora dessa revisão sistemática, a última relacionada ao tipo de exercício, né, para pessoas com sobrepeso e obesidade, 2022, mostra que os exercícios mais utilizados são o aeróbio, o de força, ou os dois associados, né, o treinamento combinado, que acaba sendo o treinamento concorrente, e o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, você falando nisso, a gente vem observando melhoras, né, em relação a também uma maior aderência ao HIIT, porque justamente a gente tem um exercício, né, com uma duração muito pequena. Então, isso para um primeiro momento, para a pessoa que não gosta do exercício, né, que tem essa aversão ao exercício, é o teu, vamos dizer assim, a tua isca para você poder atrair, trazer essa pessoa e ela sentir já benefícios desse exercício simplesmente com 15 minutos de exercício, é o que eu brinco, né? É 1% do seu dia que vai impactar os outros 99% do seu dia. Então, assim, a gente vê vários benefícios do HIIT. E não só o HIIT aeróbio, né? Mas também o HIIT também de neuromuscular associado à força e também a combinação entre eles. E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência que eu sei que vocês têm em relação à utilização desses métodos. Vocês têm ainda que são pacientes, não, mas que são, né, pessoas que vocês cuidam, né? Que vocês treinam ainda, vocês têm essa função ainda de ter algumas pessoas que vocês tratam com o exercício físico. Então, eu queria que vocês falassem, assim, até mesmo dessas estratégias e como que você vê isso no dia a dia, como é que você percebe essa motivação, como você percebe pequenos ganhos, né? Às vezes na autonomia, nas atividades da vida diária. Tá, Dani, eu queria falar só uma coisinha antes. Tá. Como é tão difícil você perder peso, né? Esse é o grande problema, né? As pessoas, elas acabam desistindo pela dificuldade. Só para você ter uma ideia, a cada quilo que você perde, você aumenta a sua ingesta calórica em 95 quilocalorias. Quando você perde peso em gordura e músculo, e em geral você vai ganhar só em gordura, porque não faz o exercício adequado para isso, né? E agora, recentemente, saiu essa semana no Cell, né, que é aquela revista talvez a mais importante, mostrando que em experimento com ratos, o que acontece é que os neurotransmissores cerebrais que acompanham a fome, a vontade de comer, etc., eles aumentam quando você emagrece. Então, quando a pessoa chega e diz assim, a pessoa com obesidade não tem vergonha na cara, por exemplo, é um absurdo total. Ela não entende o que é aquilo, a dificuldade que as pessoas... Né? Você pode juntar aqui 10 razões para você ser uma pessoa com obesidade. Vai desde a genética, 70%, só lembrando, 70% da obesidade é genética. Então, é muito difícil. Aí, o que eu faço em geral, né? Como eu disse, eu tive pacientes de 170 quilos, 120 quilos, 130 quilos, com todas as idades. Desde as crianças, a gente depois pode até falar um pouco sobre obesidade, eu digo que é uma coisa que a gente está começando a tratar agora, com mais eficácia mesmo. A motivação que eu sempre encontro é no circuito. Quando você pega como é que eu faço numa academia? Né? Hoje já não tenho mais tempo para isso, mas é o que eu fazia à época que eu trabalhava especificamente no treinamento. Eu saía, por exemplo, com grandes grupamentos musculares, alternando membros inferiores e superiores. E procurava usar a academia inteira. Então, ele fazia um leg press aqui, aí ia para o voador lá, voltava aqui para a abdução e adução. E já está se deslocando. Se deslocando. Então, ele fazia um treinamento aeróbio de deslocamento, procurando e conversando muito. Que eu acho que é importante, inclusive, para o que você está tratando, você tem que se preparar para conversar com as pessoas. A pessoa com obesidade é uma pessoa que ela enfrenta problemas. Quando você vai lá no instituto, no IED, a gente tem psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Que é a equipe multidisciplinar, que a gente fala que é necessário. E você, só para você ter uma ideia, no Brasil, foram realizadas de 2017 a 2022, 315 mil cirurgias bariátricas. Sendo que o SUS foi responsável por 42 mil cirurgias bariátricas. Só que qual é o grande problema? E aí, por isso que a obesidade é tão difícil. Depois de 2 anos, esse paciente ele é deixado de lado. E aí, nós já tivemos pacientes que treinaram para fazer a cirurgia bariátrica, ficaram com medo de fazer a cirurgia bariátrica, abandonaram o treino, mesmo perdendo 70 quilos, com dieta, medicamento e etc. Existe um preconceito com, não tomo medicamento. Isso é um absurdo total. As pessoas ficam preocupadas com isso, quando na realidade
é um instrumento fundamental no tratamento da obesidade. E quando a pessoa começa a aparecer na internet, o treino de força para emagrecimento, treino aeróbico para emagrecimento, estão vendendo ilusão. Isso não é muito funciona importante assim. a gente falar. Então, a maneira com que eu trato normalmente é isso, porque o indivíduo com obesidade, ele tem dermatite ocre, ele tem problema vascular, ele tem problema de hipertensão, articular. Ele é e o vascular, a obesidade é uma das maiores causas, chega a ser até 70% dos casos, né, de doenças vasculares e endovasculares. E é importante, você sabe que depois da cirurgia bariátrica, depois do 3º mês, os ganhos endoteliais são perdidos. Quando você separa grupos que são trabalhados com exercício, o grupo controle normal, sem mais nada, o atendimento normal, dos cuidados normais, ele volta. Então, o exercício é tão importante. O indivíduo com obesidade, o indivíduo que fez a cirurgia bariátrica, você preparar o paciente para a cirurgia bariátrica e aí por diante. Então, é o melhor remédio. É a angiogênese, né? Não, isso que você colocou é bem... Não sei se você quer complementar, porque eu vou acabar entrando um pouquinho na parte... Na parte que eu falei de exercício, aí só fazendo um gancho assim, do que você usa também lá, se você é o circuito, se tem alguma coisa mais a complementar. Assim, eu procuro também tentar variações para não cair naquela monotonia também. Então, esse estímulo acho também é importante. Então, há ocasiões em que eu uso o circuito, também com grandes grupamentos, exercícios envolvendo um número maior de articulações, modificando o tempo de intervalo, mas há sessões que eu priorizo tanto o treinamento cardiorrespiratório e outras priorizo o treinamento resistido, mas sempre tentando também variar esses estímulos, não apenas por uma razão fisiológica, mas motivacional também, de não fazer sempre a mesma coisa. Acho que isso é importante também. E essa questão que vocês falaram também da equipe, o que eu vejo muitas das vezes é esse profissional também receber esse paciente, que é um novo cliente, e ele fica muito preocupado em fazer a sua parte, né? Então, eu sou profissional de educação física, eu vou fazer aqui o treino e não tem essa conversa, essa iniciativa, né? Que eu falo o tempo todo quando a gente dá palestras, ou seja, as pessoas precisam interagir. Né? Não tem essa, o médico que mandou, eu vou fazer. Não, então eu tenho que entrar em contato com esse médico, eu tenho que entrar em contato com aquela nutricionista, tem tratamento psicológico ou psiquiátrico ali envolvido. A gente tem que conversar com os outros membros desse grupo, dessa equipe multidisciplinar, para que a gente consiga realmente os melhores benefícios com aquele indivíduo. Porque eu acho que a maior parte das vezes também o programa fica muito também, né, segmentado e ninguém fala com ninguém. Aí o médico, eu passei o medicamento, né? Não sei se eu passei a dieta, eu passei o exercício e ninguém conversa entre si. E aí o maior prejudicado nesse processo é justamente o paciente. Então já tem, você falou um pouquinho dessa questão do estigma e eu sempre gosto de reforçar isso, do julgamento, né? A pessoa não tem vergonha, né? Tem aquela imagem até do desleixo. E, na verdade, assim, são vários... estigma, preconceito, que eu falo que o peso da obesidade, do estigma, é muito maior do que o próprio peso corporal. Né? Porque você tem essa questão realmente do julgamento, do olhar. Então, até quando ele se esquiva de não ir fazer uma atividade em algum lugar, às vezes até mesmo outdoor, né, que ele tem um pouco de vergonha em relação a isso, mas também tem todo já um histórico ali que vem ao longo do tempo de preconceito, mas também assim, de muitas frustrações. Então, quando ele chega para ser tratado novamente, quando ele te olha, ele já olha desconfiado. Né? O que esse treino que ele está me passando agora vai fazer de tanta diferença em relação ao que eu já fiz? Né? Então, acho que essa questão, até da gente entender um pouquinho, porque a pessoa também fica tão reativa, às vezes também aderir àquele novo programa, né? Eu acho interessante a gente também pensar nesse aspecto. Tem uma coisa interessante, está sendo realizado agora, né, o Europeu de Obesidade, né, na Irlanda. E a gente tem agora no final do mês também que você vai estar participando. No Congresso Brasileiro de Obesidade. Esse europeu, o Ricardo está lá, a Lívia, o pessoal todo que trabalha comigo, e a gente está trocando informação. Nos primeiros dias, logo, eles estavam focando o paciente tem que ser o centro das atenções. E as pessoas são diferentes entre si. Não adianta você... Por isso que eu estou dizendo, às vezes querem cursos que para você atender o paciente. Não adianta, você tem que
Você tem que ler muito, se informar muito. Cada paciente com obesidade é diferente. Tem o seu histórico, né? Tem o seu histórico. E as pessoas não entenderem isso, não estarem preparadas para isso, isso prejudica o tratamento, né? E também não é só a questão de desconhecimento ou ignorância. Às vezes a pessoa sabe de todos os malefícios que esse quadro, que essa doença está trazendo, mas ela não consegue sair daquele quadro. Sim. Né? Então, acho que isso também é importante a gente também estar reforçando aqui. Que não é questão, não tem força de vontade, né? São, mais uma vez, os julgamentos. Não é questão de você não ter força de vontade, é porque é todo um ambiente construído. Não só a questão genética, mas também a questão social, né? Que vem de hábitos alimentares, hábitos, né, de estilo de vida ativo, comportamento sedentário, a própria atividade profissional, né, atividade laboral, que também pode contribuir ainda mais para essa atividade, né, para esse quadro de obesidade. Então, acho que tem várias questões. Só que quando a gente pega isso, você falou que é muito legal estar esse olhar todo em relação ao paciente, porque esse paciente que sofre o estigma é aquele paciente que vai ter mais dificuldade na aderência ao tratamento, né? Então, isso aí é o que a gente realmente fica de grande alerta. Então, você, como profissional, você, em vez de estar trazendo, a gente está cada vez empurrando, né? Afastando mais esse paciente. E aí, você falou muito pouquinho da experiência que você teve em relação a pacientes já sujeitos, né, para fazer a bariátrica ou tendo até que perder peso, que aí já chega no quadro realmente de obesidade mórbida. Até falar de avaliação, da dificuldade de avaliação e desse processo. E eu acho também interessante que muita gente também acha que pelo fato de fazer a cirurgia também é o grande, né, é a grande salvação. E quantos casos que a gente vê também de questão de reincisiva, né? Porque as pessoas fazem a cirurgia, acham que está tudo bem, e daqui a pouco voltam ao quadro novamente. Sem dúvida nenhuma. A semana passada eu estive no Hospital Central do Exército falando exatamente para os pacientes bariátricos. A cirurgia revisional hoje, ela atinge de 5% a 8% dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica. Elas se assustaram quando eu falei isso lá. Mas como assim? Vou ter que fazer outra? Não, eu falei, você não vai ter que fazer outra. Você talvez possa... Aparece uma fístula, por exemplo, e tem que fazer a revisional. E aí eles precisam entender que a cirurgia bariátrica, você sai da cirurgia até curado do diabetes tipo 2. Mas se você voltar aos seus hábitos normais, você vai engordar novamente. A preocupação é sempre você aumentou uma determinada quantidade de peso, tem que prestar atenção no que está acontecendo. E aí você tem que ter o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, do nutricionista, do educador físico, para que isso seja para a vida inteira. Eu tive vários casos. Eu tive um caso que hoje até é minha advogada, e o marido dela é um grande amigo meu. Ela usou o balão gástrico. Antigamente era o balão. Né? Ela usou o balão gástrico, perdeu 30 quilos, tirou o balão e engordou 35 quilos. Só que hoje ela fez, algum tempo atrás, ela fez a cirurgia bariátrica em 2017 e hoje mantém o peso corporal e se adaptou à nova realidade. Então a cirurgia bariátrica, ela é extremamente importante. Se você o grupo que eu trabalho, que é no Sul, é com robótica. Então, hoje a cirurgia demora 30 minutos. É pouco invasiva, né? Então, hoje melhorou muito. Antes, nos primórdios, né? Quando eu comecei a falar com a cirurgia bariátrica, o doutor Fernando Barroso, na década de 90. Então, você abriu, né? Era céu aberto, era um troço muito mais agressivo. Hoje, não. Agora, as pessoas têm que entender que elas têm que continuar o tratamento. No último encontro que nós tivemos, o anterior, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, mostrou que ele já sai da cirurgia bariátrica usando os novos medicamentos, como o Ozempic. É interessante que os caras já vão evoluindo de tal maneira e percebendo que você não está curado com a cirurgia bariátrica. É um procedimento... faz parte. Agora, é muito mais fácil, né? Muito mais provável que você morra antes de fazer a cirurgia bariátrica do que na cirurgia bariátrica. Então, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? É um procedimento importante quando a pessoa já passou por tudo que é tipo de tratamento e não conseguiu E eu sucesso. acho que também é importante essa conversa clara sobre a bariátrica, porque muita gente, por desconhecimento, principalmente da indicação para um quadro específico de obesidade, costuma já até, vamos dizer assim, rotular, né? Ou até criticar ou contraindicar. Não, bariátrica não, nem pensar.
ou até o comportamento que a gente vê realmente de alguns indivíduos que já estão com peso aumentado, mas que ainda não atingiram o limite para critérios, fazer né? a bariátrica e meio que se relaxa de vez para poder alcançar e conseguir a bariátrica, que seria, vamos dizer assim, o efeito mais rápido, né? Mais imediato. Eu queria que você falasse um pouquinho também disso, Guilherme, pra gente. Marcos também pode complementar. Fica à vontade, é o nosso bate-papo aqui. Dani, eu acho que assim, tudo isso envolve o que você falou desse estigma social muito forte em relação à obesidade, a aderência ao programa de exercício, por exemplo, a pessoa querer fazer ou não a cirurgia. Eu acho que tudo envolve isso também. Geralmente, os locais onde o exercício é realizado são muito hostis, né, no sentido de preconceito mesmo com as pessoas. É muito complicado quando esse preconceito vem por parte dos professores de educação física, que são responsáveis por ministrar o programa de treinamento. E, aliado a isso, também tem a falta de conhecimento técnico pro manejo ali dessa pessoa, desse paciente. Então, assim, é importante que a gente também esteja preparado para receber essas pessoas. E quanto à cirurgia, eu tenho um caso na família. Minha mãe fez a cirurgia, não lembro exatamente quanto tempo tem. Algumas coisas ela modificou no comportamento, mas não conseguiu aderir ao programa de exercício. Ela teve algum reganho de peso, só não voltou ao que era, porque ela controla, de certo modo, a dieta. Mas não modificou ainda em relação à aderência ao programa de exercício. Já tentou fazer algumas modalidades, mas também não consegue. Por motivo também... E aí você é o filho chato, que fica o tempo todo perturbando. Também. Mas antes... É seu papel ser filho chato nesse momento, né? Mas é aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz milagre. Mas o que o Marcos fala também em relação às lesões ortopédicas, antes da cirurgia, tinha problemas sérios no joelho, pé. Então, isso se perpetuou também. Depois da cirurgia, ela não conseguiu aderir ao programa também por conta disso. Tentou fazer hidroginástica, por exemplo, mas o local não era legal, não era adequado, não conseguiu continuar. Então, assim, essa prática do exercício, aliada à cirurgia, ao medicamento, esse tratamento que a gente chama de multidisciplinar mesmo, né? Não observar a cirurgia... mais bem preparados, na verdade. Eu só queria complementar, Guilherme. A melhor revisão que eu já vi foi de um autor que se chama Hernandes, 2020. O trabalho foi feito o seguinte: depois da cirurgia, eles passaram 36 meses sendo tratamento normal. Ali? Normal. Tá. 36 meses. Dos 36 meses a 42, nas semanas, ele separou em dois grupos. Um continuou o tratamento e o outro entrou para o exercício. A melhora do pessoal do exercício foi espetacular. Na verdade, foram 3 anos, né? Logo depois da cirurgia, 3 anos, aí depois eles fizeram essa separação em 2 grupos. E o interessante é que eles melhoraram em tudo. Só que depois, na 42ª, eles pararam. Então, todos voltaram à estaca zero. Então, o exercício ele foi fundamental para a melhora, mas uma hora que você para o exercício... regride tudo. Ele regride. Então, a pessoa tem que entender que é constância, né? É a constância, é o medicamento da hipertensão. O sujeito tem que continuar, não pode parar. Né? Mas é fundamental para a melhora da qualidade de vida e do sucesso da cirurgia bariátrica um bom trabalho. E aí a musculação, sabe por que ela é mais importante ainda? Nós publicamos agora, recentemente, na revista da Bezo, mostrando o seguinte: a cirurgia bariátrica, um dos problemas da cirurgia bariátrica é o problema da matriz óssea. Eu ia pedir para você assim, vamos tentar botar vantagem e desvantagem para a gente tentar... Desvantagem. É uma cirurgia que você tem que aumentar a ingesta proteica, né? Porque há uma dificuldade na absorção dos alimentos. Mas, basicamente, da matriz óssea, você tem um aumento de 39% de fratura de quadril. E isso tem muito a ver com o quê? A qualidade muscular. Né? Então, o músculo ele tem que trabalhar, porque a única maneira de você evitar, porque o indivíduo com obesidade, ele tem uma marcha completamente, né? Claudicante, biomecânica totalmente. O risco de cair é maior, ele tem uma força absoluta de pernas maior, mas força relativa menor.
Então, a possibilidade dele cair é maior. E o Centro de percentual equilíbrio, 38%, para ser preciso, o número exato, é 38% maior de você ter uma fratura de quadril. E em torno aí de 29% uma fratura maior. Então, é um risco muito grande. A cirurgia bariátrica tem essas dificuldades também, não é só vitória. E aí o exercício aí é muito mais indicado, Muito mais indicado ainda. Justamente por causa da densidade mineral óssea. Isso. É um risco grande e o exercício protege bastante em relação a isso. Eu estava lendo uma revisão com meta-análise sobre isso, Marcos, que principalmente o treinamento resistido, ele vai atuar no ganho de força. Eles relatam essa dificuldade de modificação na massa magra por conta da redução da ingesta proteica, mas que o aumento de força ele vai ocorrer ali até em torno de 36% em resposta ao treinamento. Então, prevenindo esse reganho do peso e prevenindo essa perda de densidade mineral óssea, não deixando agravar tanto. Então, mais um ponto para o treinamento resistido pós-cirurgia bariátrica. E a questão da cirurgia também é caro, né? Então, as pessoas ou que conseguem fazer pelo plano de saúde, que conseguem, né, essa possibilidade, mas quem vai pelo SUS realmente tem uma fila gigantesca. E aí, aquilo que você realmente falou, eu acho que esse é o grande alerta. A gente precisa tentar chegar nesse quadro para você poder ser beneficiado, que pode ser que você... Antes de chegar, tem as comorbidades aí que você vai levar, né? A morte bem antes, né, de você conseguir realmente a melhora pela cirurgia. Os números mostram, assim, 41 mil do SUS e quando você faz particular, 16 mil, em torno de 215 mil por plano de saúde. Então, assim, o SUS tem uma participação, lá 15, 17%, mais ou menos, né? Que vai crescendo, porque não tá crescendo, né? Tá crescendo. Tá crescendo, Só que é aquilo que eu disse, depois dos 2 anos, ele sai do programa. E aí a possibilidade de ter um revés aí é grande. E aí acaba que ele fica preso ali dentro do ciclo, né? Porque daqui a pouco ele vai voltar para sobrecarregar de novo o sistema de saúde por alguma comorbidade ou até mesmo pela própria obesidade novamente, né? Exatamente. Agora, essa questão dos medicamentos que a gente vem falando, a gente sabe da importância disso. Por outro lado, vocês não acham também que para essa pessoa que não quer tratar as outras causas, o medicamento, ele ficou, vamos dizer assim, como uma estratégia mais rápida, de efeito agudo, e aí ele consegue, porque na verdade o que ele quer no primeiro momento é a perda brusca de peso corporal. E esses medicamentos, eles estão garantindo aí, os últimos, chegando até 10 quilos, né? E aí, você que durante um mês, o que você consegue de 10 quilos de perda durante um mês? Quer dizer, realmente é um impacto muito grande. Só que, por outro lado, essa pessoa que não quer tratar a causa da obesidade e quer só esse efeito do medicamento, acabou que entra naquele paper que a gente trocou muito, né, do Economist, falando, né, que é o Eat, Repeat and Inject, né? Ou seja, você faz a ingestão, volta a comer e repete todo o quadro novamente. E as pessoas que têm facilidade, porque é realmente um tratamento muito caro, mas as pessoas que têm a facilidade do recurso prefere nesse caminho mais rápido. Eu queria que a gente faça um pouquinho dessa polêmica, né? E também falando que as pessoas também colocam... A gente sabe da importância do medicamento, mas também sabendo que esse medicamento tem vários efeitos adversos, né? Reações adversas. Na verdade, a gente tem... Isso tudo começou com a liraglutida, né? Com a Victoza, que é para o diabetes tipo 2. Aí veio a semaglutida, né? O Saxenda com duas características, né? Ou você tinha um IMC acima de 30, ou IMC acima de 27 com alguma morbidade associada com hiperglicemia, dislipidemia, etc. Aí até chegar a semaglutida... Agora, para o tratamento realmente da obesidade, né, o Wegovy, que é o nome comercial, só que as pessoas estão usando de forma indiscriminada. Então, a gente tem relatos na literatura assim, absurdos. Tem pessoas da televisão que não têm indicação, né? Que não têm indicação, e aquelas que até têm indicação, mas, por exemplo, a semaglutida, no caso do Ozempic, você usa uma vez por semana. Existe uma indicação, né? O Wegovy, que é para a obesidade em si, você tem uma dosagem maior.
Só que aparecem pessoas da televisão dizendo que estão tomando Ozempic 2 vezes por semana e a gente já viu médicos prescrevendo Ozempic todos os dias. Diariamente. É um negócio inacreditável. Então, existe assim um apelo para isso, as pessoas estão achando que é o... Ó, eu vou tomar o Ozempic. No dia eu conversando com uma pessoa magra, ela disse que ela estava tomando o Ozempic, eu me perguntei por que você está tomando o Ozempic? Ah, porque a médica passou... Ela não tinha qualquer... O que ela tinha que ter... Ou ela era diabética, tipo hoje. Nenhuma. Ela não tinha nada disso. Você não está nem com o peso acima do ideal e você também não tem diabetes. Por que você está tomando isso? Então existe assim, um apelo pela utilização das drogas, né? E agora com a chegada da tisepatida, certamente o pessoal vai correr muito mais porque o resultado é muito melhor. O que a gente vê é que as drogas, quando elas são usadas de forma concomitante, elas potencializam as ações, é o GLP-1 e o GIP, né? Que são os dois hormônios que vão trabalhar nessa. E realmente a resposta foi espetacular. 25% de peso, os clínicos trials. Então as pessoas estão atrás de medicamentos milagrosos. Eles ajudam, né? Mas você tem muito enjoo, tem alguns efeitos colaterais. Nas 2 primeiras semanas, por exemplo, é o que a gente mais vê, é o enjoo, a pessoa não consegue tomar a medicação. Mas isso é um percentual pequeno. E o resultado é muitíssimo bom, porque ele melhora o funcionamento do pâncreas, melhora o metabolismo lipídico, e ele trabalha na saciedade, não tira a fome, ele aumenta a saciedade, né? Então, são coisas que estão acontecendo, tem novos medicamentos sendo lançados além da tisepatida, que eu acho que isso é um arsenal interessante, mas tem que ser usado com parcimônia, né? Agora, o Guilherme, ele trabalha, né, agora com estudantes, está lá na graduação, na Universidade Federal Rural. E eu acho que o caminho para quem está trabalhando diretamente na graduação é esse, porque a gente está com carência de bons profissionais. Né? E bons profissionais... Você lá tem um curso de licenciatura que vão estar trabalhando na escola. Eu acho que é legal para o Marcos também falar um pouquinho, né, desse quadro de obesidade infantil, que acho que é um aspecto importante, que vai poder identificar e já começar a utilizar estratégias ali na escola. Mas o que eu vejo realmente é até nos congressos que a gente está presente, né? A gente basicamente está presente em vários congressos de metabolismo, né, de endocrinologia e de obesidade, e a gente vê pouquíssimos profissionais de educação física, pouquíssimos palestrando, né? O Marcos é o nosso, né, desbravador, que está sempre lá representando a gente muito bem, né, na profissão, mas a gente já vê pelo menos um espaço para você estar falando lá da importância do exercício, que esse espaço aumente cada vez mais, porque a gente tem que ter esse olhar do médico, até mesmo porque o médico é aquele que tem assim, grande poder de influência, né, no tratamento desse paciente. Mas eu também não vejo os profissionais de educação física ali também aprendendo, né? Então a gente está sentadinho lá, fazendo as nossas anotações, o tempo todo buscando conhecimento. Então, assim, é uma área de atuação, né, imensa. Tem mercado, se a gente falar de mercado de trabalho, tem mercado de trabalho para isso. Ainda é um mercado de trabalho, assim, vamos dizer assim, bem remunerado, porque é praticamente um trabalho individualizado, que você vai estar trabalhando ali com essas pessoas. E a gente não tem, às vezes, você fala assim, quantas vezes você não tinha tempo, você queria passar seus clientes e você não tinha para quem passar. Não tinha para quem passar. Né? Porque você, primeiro, que é a sua responsabilidade ética, então você vai ter que passar por uma pessoa que você confie também em relação à sua competência técnica, e não tem. Se você quiser, não, quero hoje, Dani, me indica uma pessoa de um paciente, você vai ficar como? Cara, eu não sei, peraí, deixa eu pensar bem. Porque quem a gente conhece já está com a agenda lotada, que são poucos também, né? A gente vai ficando cada vez mais na parte acadêmica e sobra pouco espaço para você estar fazendo um trabalho lá individualizado. Mas tem essa questão da competência técnica. Então, assim, é uma crítica que eu faço aos profissionais de educação física. Porque a galera também não estuda, porque não é o tipo de conhecimento que você vai conseguir num curso de extensão de 2 horas ou uma tarde em um congresso. Por melhor que esse congresso seja, né? Estou sendo, assim, bem sincera. Ali vamos dizer assim, ali é a plantinha. Ali você vai pegar, botar uma sementinha. Então, a partir daqui eu tenho que estudar, mas é um conhecimento continuado. Marcos a vida inteira estudando isso. A gente não é um bebê encaminhando nessa parte, mas a gente está o tempo todo. Pelo menos aqui, a gente troca artigo 2 vezes na semana.
No mínimo, né? Tem semana que a gente tá mais empolgado e tem semana que a gente tá mais entubado, vamos dizer assim. Fora usando debate, né? E além de trocar, a gente ainda lê, né? Mas, é verdade. Dani, falando sobre isso, é uma preocupação, a gente percebe em várias áreas e pelo fato de estar inserido na educação física, uma pressa muito grande dos estudantes se formarem para começarem a trabalhar, a atuar no mercado, como é chamado. E muitas vezes essa pressa, eles acabam deixando passar momentos importantes de se preparar no momento que é para isso. Então, assim, essa ideia de aumentar o gasto energético, de diminuir a ingesta, se fosse só isso, o problema já estaria resolvido há muito tempo. Então, assim, tentar, durante esse momento de formação, realmente levar a formação a sério, não só cumprir as etapas ali do curso para se formar, porque essas pessoas vão precisar ser atendidas. Se a gente pensar, você falou que é um mercado enorme e tem começado em idades cada vez mais precoces em relação à obesidade infantil. Então, o que há algum tempo não era um problema tão grande, hoje a gente já consegue observar com uma frequência maior. Lá a gente está para implementar o curso de bacharelado, mas ainda na licenciatura, esse olhar para a obesidade infantil na etapa na educação física escolar, isso também é muito importante já para criar aderência ao movimento, à prática de atividade física, ao menos. Né? E até também acabar um pouco, né, com aquela questão, mais uma vez, dos rótulos, né, que as aulas de educação física, elas sempre ficam divididas por trimestres em relação sempre a modalidades esportivas, né, então, primeiro voleibol, né, depois basquete, depois futebol, e assim, você acaba também ali excluindo as pessoas, né, que não têm essa habilidade esportiva ou que não se identifique. E você também não permite outras vivências motoras. Então, assim, eu já vejo, assim, várias escolas já com currículo de educação física muito amplo e até com possibilidades de escolhas, né, por afinidade. Então, nesse primeiro trimestre, a gente vai ter 4, 5 opções e você vê o que você... Então, isso, assim, eu acho ótimas estratégias. Mas a gente estava com um projeto, né, que foi muito legal, acho legal a gente compartilhar aqui dentro do colégio, pegando ali, basicamente, ensino médio. Ensino médio. E a gente já viu, né, o impacto, quanto de adolescentes já com esse excesso de peso, a gente pegou sobrepeso e já obesidade também, e a dificuldade de a gente fazer um projeto que era simples. Simples. A gente pedia 5 minutos a mais das aulas de educação física. Não era nada além disso, até mesmo para não ter essa questão do preconceito, do estigma. Então, eles faziam a aula de educação física regular e esse grupo ficava 5 minutos fazendo, como se fosse assim, um adicional. Né? E a dificuldade disso, né? E essa consciência também. E, Dani, isso é a importância, né? Porque vamos ter vários eventos agora seguidos falando sobre a obesidade infantil. O que tem hoje, há algum tempo, na literatura, que é muito importante? Ninguém fala em competência motora. Então, a pessoa, vamos botar a criança para fazer basquete. Essas crianças não tiveram competência motora. Não tem, porque na fase daquela ampulheta de Galloway, que todos nós estudamos à época, né, conseguir adquirir essas habilidades motoras em determinadas fases de desenvolvimento motor. Isso não está acontecendo. O que mostra a literatura é que as crianças que não têm competência motora não aderem ao programa de treinamento mais adiante. Não dou treinamento esportivo, treinamento, exercício físico para melhorar a saúde. E porque outra tudo coisa, já é difícil, né? Já é difícil, já não consegue segurar uma bola. Aí já tem dificuldade no gesto motor, que pra gente é simples, né? Acho que também vale a pena destacar isso. E nesse projeto a gente apresentou, dentro das palestras, várias coisas muito interessantes. Uma delas, por exemplo, quando separaram crianças com obesidade e crianças sem obesidade, em testes de memória, as crianças com obesidade, elas tinham pior desempenho para as disciplinas normais, mas quando questionadas sobre o que você comeu anteontem, eles tinham uma memória melhor para o que havia comido. E aí a gente já viu várias vezes desempenho acadêmico pior
Porque Isso é você muito tem legal esse de negócio da falar. substância branca no cérebro, então você tem um comprometimento cognitivo. E esse é o grande problema, né? A gente está com uma geração, principalmente por causa da pandemia, que explodiu isso e, na verdade, a gente tem que tentar resolver o problema que a gente tentou Escola em Movimento, que é quando, ainda na BESA, a gente criou esse projeto, né? Teve reunião com um monte de gente, tentando mostrar que a escola é um lugar importante para isso, né? Para que os pais participem, né? Mas é muito complicado. Só para você ter uma ideia, no levantamento, metade das escolas não tinha espaço para atividade física. Se preocupam, professores que se não preocupam eram- em subir o prédio, mas... E não eram professores de educação física, quase o É. mesmo percentual. Então, isso é um problema crônico, né? E que a atenção agora está sendo gerada para isso, porque é a que está se formando agora, né? E a escola, principalmente ensino médio, aquela pressão em relação, né? Desempenho, A prova né? do desempenho, né? E aí não é só a pressão da escola, é a pressão da família, né? Em relação à classificação, para saber qual universidade vai, qual é a pontuação do Enem. Isso. E aí é um momento que a gente também sabe que muitos, até nessa fase do ensino médio, que são ativos, eles acabam também abandonando o programa Sim, de sem exercício para poder atender dedicar essa mais demanda. Essa demanda cognitiva, né? Que acaba sendo um processo completamente inverso, porque piora. Né? Então, quando a gente tenta escrever, mas eu não tenho tempo, mas você vai render muito mais. Né? Me dá meia horinha, porque você vai render muito mais nos seus estudos, você não vai precisar 5 horas de estudando, você pode até estudar menos com mais eficiência, né? Então, eu acho que essa parte também é bastante importante, porque não é só você também colocar ali a responsabilidade naquele adolescente que já está colocando 50 mil pressões, ele já está sendo pressionado para poder atender. Já é um momento crítico, Já é um momento crítico, mas ele se sente pressionado de várias formas, e aí também, vamos dizer assim, a instituição responsável naquele momento, que é a escola, ela também não tem uma estratégia, vamos dizer assim, positiva de acolhimento Nesse em sentido, relação à importância do exercício para essa parte. Muito pelo contrário, ela lota a agenda dela, muitos no ensino médio coloca a educação física porque tem que estar lá, mas aquela aula não é cumprida, muitas vezes ela é optativa, ou se colocam várias aulas de reposição, também tem isso em função do calendário, de feriados, né, nesse momento. Então, isso também eu acho que é um alerta muito importante, porque eu acho que, principalmente na escola, os pais têm ainda muito poder, vamos dizer assim, de negociação. Não é? Pai, ainda mais escola particular, tem muito poder de associação, vamos dizer assim, de persuasão até, né? Nem negociação. E nas escolas públicas também, porque tem associação de pais, né? Então, eu acho que está na hora dos pais, né, trazerem essa responsabilidade, assim, não, aqui esse momento é essencial para o meu filho, né? Então, a gente precisa que a escola respeite esse momento aqui. E acho que é uma consciência, mas que uma responsabilidade coletiva, né? De todo mundo ter que levantar essa bandeira aí em relação a melhorar a qualidade do tempo desses adolescentes, porque realmente piora muito. Aí a gente volta mais uma vez naquele ciclo vicioso, porque aí aumenta o quadro de estresse, aí você potencializa ainda mais, né, a obesidade. Piora a qualidade do sono. E aí vai ficando naquele ciclo vicioso ali da obesidade. Essa parte realmente eu acho que é um grande alerta. E aquele comportamento que a gente sabe muito bem, que é a questão do ambiente, né? Então, a chance, né, de uma família, né, de pais com obesidade terem filhos com obesidade também é muito grande. Agora, eu acho importante também a gente, já que a gente está falando de filhos aqui, também fazer um alerta, porque para a mulher, né, com obesidade, que ela já está pretendendo a gravidez, né, ela já está pensando ali numa futura gestação, eu acho legal a gente também fazer, assim, a destacar a importância da prática regular de exercício, porque essa obesidade ela vai dificultar tanto desde o processo, né, da fecundação ali, em função da fertilidade, mas a gente já vê várias pesquisas aí também mostrando a incidência que a gente tem de partos prematuros, né, dessa criança com complicações neonatais. Então, eu acho que também é uma pauta interessante para a gente falar um pouquinho aqui, especificamente da saúde da mulher, né? Só para você ter uma ideia, Dani, tem um estudo muito interessante, que eu até apresentei no Instituto de Química. Eles pegaram mulheres grávidas com um filho só, todas teriam que um filho só, saudáveis, e separaram em 2 grupos. E um grupo, a mãe ingeriu uma
pílula, né? De couve e a outra de cenoura. E filmaram, através de ultrassonografia, o rosto do neném. Então, quando a mãe ingeria, ela não sabia o que estava ingerindo. Era um duplo cego. Tinha que ser encapsulado para que ela não soubesse o que era. E a criança fazia cara feia quando a pílula era de couve. Eu acho que eu cheguei até a mostrar essa imagem para você. E quando era de cenoura, não. Então, as pessoas têm que entender que já começa na fase intrauterina o problema do gosto embrionário. Né? A criatura gosta do que é bom. E é isso mesmo, né? O paladar, né, vai desenvolver. E a formação das células adiposas. Uma vez criadas, as células não desaparecem. Então, as pessoas têm que entender que é o seguinte, não adianta. Aí fala, bom, então vamos fazer lipoaspiração. A lipoaspiração... Isso é ótimo também. Não resolve. Os estudos mostram, quando você compara mulheres que fizeram lipoaspiração... se você tirou lá numa área 5, ficaram 2 células, elas vão aumentar o tamanho e ali você vai ter fibrose no tecido. Uma outra coisa que também é muito interessante, um estudo que é uma revisão sistemática de 1990, é muito antiga, mas ela é clássica, mostrando que eles compararam 2 grupos de ex-obesos com pessoas que nunca foram obesas, mas todos com IMC de 27. Eram 100 pessoas de cada grupo, um N amostral grande. E mostrou que você tinha uma deficiência... nos receptores adrenérgicos nos obesos, na gordura visceral. Então, eles tinham menos capacidade de utilizar a gordura visceral, né, como uma fonte energética, vamos dizer assim, do que as pessoas que nunca foram obesas. Então, o portador, a criatura com obesidade, é tudo contra. Se você for pegar todos, você tem... Fisiologicamente é uma batalha contra ele, né? O organismo está o tempo todo jogando contra, a verdade é essa. Você tem a microbiota intestinal, você tem virose, né? Você tem o AD36, que é um vírus que causa obesidade. 30% dos obesos têm anticorpos para o AD36. Você tem disruptores endócrinos, que é que você tinha a substância na mamadeira. Né? Você tem a microbiota intestinal, que eu falei que a gente sabe como é que funciona. Então, são lá 10, 12 itens que favorecem a obesidade. Então, quando a pessoa diz que a obeso é por causa... Aí é que a gente fica mais chateado ainda, mas as pessoas têm que estar preparadas para tratar o paciente com obesidade. Isso é fundamental. Se nós não estivermos preparados, e é o que parece, né? Porque eu acho que assim, a internet... como de Humberto Eco, que infelizmente faleceu em acho que 2019, ele dizia, deu voz aos imbecis, né? Então, o cara que no bar falava um monte de bobagem ali tomando vinho, cerveja, agora o cara fala para todo mundo. Então você tem pessoas na internet com 5 milhões de seguidores. Que não falam com fundamentação acadêmica científica no outro dia nenhuma, e vira notório saber, né? No outro dia apareceu uma criatura numa determinada academia, não posso falar o que é, colocando uma outra criatura fazendo exercício no Hack Machine ao contrário. Sim. Né? Uma pessoa com obesidade, em tratamento, e ela apareceu... Olha, ela tem mais de 700 mil seguidores. Então, é muito difícil nós que trabalhamos com ciência e com trabalho nas universidades tentar passar o nosso conhecimento, porque é muito desigual. É muito desigual. Para nós, a Dani tem muito mais experiência na área do podcast, de utilização da internet, ainda bem que tem, porque eu, por exemplo, não tenho essa capacidade, não faz parte do meu negócio. Mas eu não tô com essa quantidade de seguidores, não, gente. Não, me deem seguidores pra gente poder levar voz da ciência. Mas é importante, né? Porque não é importante isso. Mas eu acho que isso que o Marquinhos falou é fundamental, porque quando eu comecei, né, aqui com essa proposta de podcast, eu falei, não adianta também a gente criticar, né, essas pessoas da conversa de bar, e a gente também não tem um espaço para poder ter, a gente falando de ciência, né? Ter você falando da sua história, que eu acho legal de passar a trajetória profissional de vários atletas, de vários profissionais aqui, mas também, assim, tem um espaço pra gente falar de conteúdo, porque, assim, a internet também é livre-arbítrio. Você pode pegar lá, né? Isso. Ficar vendo vários vídeos lá de besterol, ou você pode também saber onde você vai arrumar um local com conteúdo, né? Com ciência. Então, assim, a gente brinca que na nossa época a gente tinha que pegar um artigo internacional, tinha que ir na biblioteca, mandar, né, via pelo Comut, usei sistema Comut, né? Aí vinha, já recebi artigo por fax, né? Aí aquele papel horrível, você tinha que depois tirar cópia, porque senão você depois perdia aquele papel apagado. Hoje é muito fácil. Então, assim, a gente tem 1000 benefícios da tecnologia, a gente gosta disso, a gente sabe o quanto que a internet a gente consegue baixar um artigo hoje em menos de 1 minuto,
Mas a gente também tem espaço para muito lixo, Muito. né, de informação, porque não é informação acadêmica, são os sites que são, né, feitos por achismo, cada um pode ter o seu site e colocar o que quiser. E as mídias sociais, assim, infelizmente tem uma grande parte, né, que acaba usando isso, né, com informações inequívocas. Eu acho que Desculpa, não, Guilherme, pode falar. só para reforçar isso, porque infelizmente algumas pessoas se aproveitam e falam o que outras querem ouvir, as verdades que me sirvam, e não as verdades baseadas em dados, baseadas em evidência, enfim. Então as pessoas se aproveitam disso. É muito mais fácil eu seguir alguém que fale exatamente aquilo que eu quero ouvir, mesmo que não seja verdade, do que as outras pessoas que estão falando baseado em evidência científica, né? É porque, assim, na verdade, conhecimento científico é isso, né? A gente, como acadêmico, a gente está o tempo todo aberto a uma discussão acadêmica. A gente, por mais que a gente trabalhe junto, a gente não pensa exatamente da mesma forma. A gente respeita e são nessas divergências que a ciência cresce, né? O conhecimento cresce. Mas, assim, quando a gente pega uma informação que a gente vai debater, a gente não vai debater no achismo, a gente vai debater com evidência científica. Olha, tem esse ponto de vista aqui, vamos ver esse artigo, esse não fala isso, né? Vamos estudar até a qualidade metodológica desse artigo, onde é que ele foi publicado, né? Qual é o impacto que ele está, porque tudo isso tem que ser levado em consideração para um debate acadêmico. A gente sai do achismo, a gente fica o tempo todo pautado em evidência científica. Só que isso dá trabalho, gente, né? Isso dá trabalho. E aí eu acho que é a questão daquilo que a gente estava falando mais uma vez. É você querer, é você ter tempo, você ter dedicação e você tem que estar o tempo todo estudando. Em que momento da sua vida você parou de estudar? A gente ainda está mais novo. Guilherme, assim, tá na escadinha aqui, né? O Guilherme é o caçula. É o caçula da turma. É o caçula. Mas assim, Marcos, em que momento da sua vida você parou de estudar? Nunca. Tô com 65. Nunca. Eu comentei isso com a turma antes de ontem. Falei, olha só, desde que a gente decidiu ser professor, a gente decidiu que vai continuar estudando. Era uma discussão na turma de ética profissional que isso é uma responsabilidade ética. Você atender as pessoas pensando na integridade física, na saúde, tudo isso. Então, assim, se manter em estudo o tempo inteiro. E a gente tem uma briga, existe um camarada chamado Daniel Kahneman, ele é um prêmio Nobel de Economia, ele é um psicólogo. E ele criou uma teoria, né, que você fala de viés de confirmação. Então o que esse cara inventou? Inventou, na verdade. Tem o esquema 1 e o esquema 2. O esquema 1 é aquilo seguinte, olha, eu quero emagrecer e gosto de ser vegano. Eu vou procurar isso. E a Dani falou que o veganismo é ótimo para perder peso. Eu não disse? É o viés de confirmação do sistema 1, porque ele não interpreta. É aquilo que quer. Ele está buscando aqui, o sistema 2 é como se fosse a discussão da política, né? De um lado ou de outro. O sistema 2 é aquele que para binário, né? É binário. Mas o sistema 2 ele interpreta a informação. Pô, peraí. Ela está dizendo, mas ela está baseada em que ela está dizendo isso? Será? Né? Então, as pessoas vão procurar, como o Guilherme, vão procurar aquela informação que interessa a ela e tem que ser confirmação. Que é o viés de confirmação. E ainda tem hoje o algoritmo que ainda induz a isso. Induz a isso. Então, esse é o que, assim, esses grandes pensadores que acabam facilitando que a gente comece a pensar melhor na ciência, né? Então, várias discussões, quando não são baseadas em evidências, eu nem discuto. Mas hoje eu nem discuto mais. Hoje. De vez em quando. De vez em quando eu discuto. Não, deixa eu contar. Não. A maturidade tá deixando ele mais calmo. Ele, depois que tá aí, se aposenta, tá perto da aposentadoria, tá chegando a aposentadoria ali, aí ele tá ficando mais sensato. Já consegue decidir quais as guerras que ele vai lutar, quais as guerras que vale a pena. Mas de vez em quando ele ainda dá umas surtadas. Verdade. Mas o pessoal também se esforça, né? O pessoal se esforça pra O pessoal tá tanto se esforça que consegue. Pra tirar o Marcos do sério. Tem hora que ele fala, olha, eu tô tentando evoluir, mas não tão me deixando. Não sou evoluído. Não sou evoluído nesse ponto. Mas assim, primeiro, né, o que a gente tem de mais atual, primeiro inglês, não tem como, Sem né? dúvida. Literatura, você não vai conseguir isso que não seja na língua, e não é uma língua estrangeira, é o inglês. Não tem como, né? É o que a gente vai ter de conhecimento. Pegar um artigo desse, não é você pegar, ler o abstract e tá tudo certo.
né? É a complexidade de você, né, digerir aquela informação ali, poder realmente ter tempo. E eu acho que isso, assim, acaba a gente se identificando com isso. Por exemplo, quando eu tô em alguns períodos que eu tô em muita aula, muita atividade que eu não tenho tempo, assim, de estudar, começa a me dar, assim, uma angústia, vai me dando um desespero. Eu vou ficando estressada, assim, cara, eu não tô conseguindo estudar da forma que eu gosto, da forma, né, abrir um tempo ali para você realmente fazer a sua imersão ali. Então, acho que isso, assim, não é só questão ética. É dedicação, é você gostar do que você faz, é você estar realmente, né, mergulhado ali nas suas crenças, nos seus valores, naquilo que acaba entrando na questão ética também, mas está muito mais relacionado nos seus ideais que você tem profissionalmente e pessoalmente. Então, acho que essa nossa busca o tempo todo, claro que tem a característica da nossa profissão, mas também pode ter até aí uma questão hoje também que a gente sabe de conflito de gerações. Então, a facilidade, né, da informação rápida que a gente estava falando da internet também deixou um pouco as pessoas, vamos dizer assim, mimadas, mal acostumadas, porque elas já querem informação já muito né, rápida. E palatável, assim, Exatamente. eu quero já resumido. E aí fica muito superficial e não adianta que pra gente poder... né, ter uma expertise, ter realmente, né, um conhecimento, a gente não vai adquirir isso, né, rapidamente, né? A gente tem uma história de vida baseada, estudando naquela área de conhecimento. Então, eu acho que isso, que eu acho que é legal também a gente colocar de motivação, que é, tipo assim, não é desmotivar, é falar assim, é um caminho, é uma escolha. Sim. Que tipo de profissional que você quer ser. Você tem escolha, todo mundo tem escolha. Né? Mas, assim, para você poder ter credibilidade dos seus pares, né, acadêmicos ou dessa equipe multidisciplinar, de outros profissionais, você precisa mostrar realmente que você tem conhecimento, que você é uma pessoa... É claro que a gente não pode pegar um recém-formado e exigir o mesmo nível de conhecimento, mas a gente já vê que aquela pessoa, ela tá se esforçando, que ela tá correndo atrás, e aí você até ajuda, você até incentiva para que ela consiga, né, amadurecer. Mas o que eu vejo hoje, assim, é que é um pouco de preguiça mesmo, né? As pessoas quererem isso muito rápido. Aí entra, mais uma vez, na nossa crítica. É mais fácil pegar uma pessoa que fale de uma forma rápida e, às vezes, também uma carência de só... Porque acabam também ficando papagaios, né? Porque ela reproduz aquilo ali, mas se perguntar, tudo bem, então o que é uma miocina? Ela não sabe nem se é uma proteína ou uma enzima. Até rimou. Dá uma música... Uma música sertaneja. Né? Então, assim, porque ela simplesmente escutou falar da miocina, ela reproduz ali, não, que eu vi a miocina é uma proteína pró-inflamatória, e aí, daqui a pouco, mas tudo bem, mas é o quê? Né? Aí ela se perde, né? E aí, se você for, também, se ela quiser falar bonito naquele dia lá, pro cliente alguma coisa, se você começar a aprofundar um pouquinho, ela já não sabe muito mais sair daquilo ali, porque ela pegou uma informação estanque. Então, eu acho que... E quando a gente fala, né, de qualquer tipo hoje, né, principalmente de doença, de patologia, de comorbidade, a gente sabe... Se você der um Google hoje, quantos artigos... Se botar lá simplesmente a palavra obesidade, quantos artigos vão sair numa busca assim? Você consegue artigo do dia. Olha, no Instagram mesmo, semana passada, saiu um cara que treinando injeções de enzimas para emagrecimento. Tá no Instagram. A mesma coisa, eu faço parte de um grupo chamado Bomba Tô Fora, né? Que é o Clayton, que a Dani conhece bem também, Guilherme também conhece. O Clayton Macedo é o que coordena isso, né? Com o pessoal da Unifesp, grande profissional, endocrinologista de muito nome. E o pessoal está fazendo uso do esteroide anabolizante com maior facilidade. E tem gente que prescreve. E tem gente famosa com 5 milhões de seguidores que já usou e que usa, né? E acho que é assim, como o chip da beleza, né? O Ricardo é um endocrinologista amigo também que briga muito em relação a isso. Então, isso nos dificulta bastante também. Né? Então, tem profissionais de educação física que prescrevem e usam o anabolizante. Então, nós estamos numa situação muito complicada. Eu juro, eu confesso que eu não tenho muita esperança que vai melhorar isso, não. Eu acho que vou parar não sei, acho que, assim, quando parar definitivo, eu tenho a impressão que nós estamos caminhando
para uma superficialidade até, no dia eu estava conversando com um cara da Fundação Getúlio Vargas, né? Já é um senhor. E ele falando, Marcos, hoje é cada vez mais difícil, que é o EAD, as pessoas não querem fazer mais prova, né? Trabalha em grupo. Então o cara faz um MBA numa Fundação Getúlio Vargas e o cara não tem prova, velho. Então, eu acho isso é um problema. Nós estamos caminhando por uma coisa muito perigosa, né? Muito superficial e a população é que sofre em relação a isso. Da qualidade do profissional que vai te atender. Agora teve uma grande campanha, né, da sociedade médica falando dessa questão do uso dos hormônios para fins estéticos, né? Tem um mês isso, né? Que isso aí deu uma grande mobilizada, assim, porque acho que a galera perdeu a mão mesmo, né? É porque o Conselho Federal proibiu. E aí foi uma atitude, né, do Conselho. Então, acho que isso ali acho que foi um grande alerta, né? E as principais mídias ali também mostraram isso, uma campanha assim, de vários médicos falando, né? Isso gerou uma discussão também de como proibir alguma coisa que nunca foi liberada, né? Mas que, não, sério, mas que na prática é o que acontece, é o que o Marcos falou, né? Exatamente, essa parte estética aí é o que vem, assim, um grande apelo. E é o que a gente fala o tempo todo, né? Não é estética, é saúde. Eu acho que o nosso maior discurso que a gente quer, né? Que a pessoa, que o gatilho que ela procure, né? Pode até ser estética, mas assim, que ela acha a motivação dela. A motivação pode ser que ela quer ser pais ativos para poder brincar, né, com o filho, acompanhar, não perpetuar aquele estilo de vida, aquele comportamento, né? Agora, cada um vai saber o seu gatilho, né? Eu brinco, cada um sabe onde seu sapato aperta, né? Então, que cada um identifique ali esse gatilho para mudar essa chave, né? Para mudança nesse estilo de vida que eu acho que é fundamental. A gente já tá acabando, né? Que a gente fala pra caramba. Ai, meu Deus do céu. A gente ia ficar aqui, gente, ia ser praticamente um congresso. Agora, 8 horas. Agora que a gente tá aquecendo. Simpósio científico, assim. Agora a gente pode, inclusive, né? Vambora, vamos dar continuidade, pausa, coffee break, a gente volta. Pausa pro coffee break, a gente já volta. Mas a gente já tá finalizando. E aí eu queria, assim, que vocês, antes de a gente fazer a nossa brincadeirinha aqui final, mas eu queria que vocês falassem, assim, um pouquinho, assim, de projetos futuros, assim, de vocês, nossos. Mais um capítulo de livro. Mais um. Um artigo aqui, ó. Tem artigo que tem gente devendo. Tem artigo parado. Só a coça, assim, mostra quem tá devendo artigo pra gente. Assim, quer dizer, o projeto hoje, né? A aposentadoria, evidentemente, que já está correndo. Mas ele não vai se aposentar da gente, tá? É só fechar lá o CPF. Só fechar o CPF. O projeto da cirurgia bariátrica, né? O grupo de cirurgia bariátrica. Há um projeto também com o pessoal da Unifesp, que é o outro projeto também que está em andamento, né? No estrito senso. E continuar no IED. O IED, na verdade, foi uma grande escola, né? Eu lido lá com um psiquiatra, com um nutricionista, com um endocrinologista. Só uma pausa, porque o Marcos, ele trabalha comigo, né, no Exército, ele trabalha no Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército. Ele saiu do Instituto Federal e foi, né, transferido para lá. A gente já trabalha há muitos anos lá. E aí agora o Marcos está indo nesse caminho da aposentadoria, né? Mas ele sempre foi colaborador do IED, que é na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele continua como colaborador e agora vai se dedicar um pouco mais lá nesse projeto, né? Isso tem mais tempo para você... Porque é um projeto, assim, de você... O que a gente viu, estava até discutindo isso com o Guilherme no início. Quando você vai fazer as revisões sistemáticas sobre a cirurgia bariátrica, não tem nada sobre exercício antes. Ele fala assim, revisão sistemática peri-operação. E aí você fala assim, peri-operação é antes e depois. Não, mas quando você vai ver, ele não consegue nem fazer um tratamento estatístico porque você não tem dados para isso. Pequena. Os dados são pequenos. Então, o objetivo desse, estou participando de um grande projeto, não posso dizer o nome do laboratório, e durante um ano, até maio do ano que vem, que a gente está elaborando um documento para orientar o paciente, provável paciente, para a cirurgia bariátrica. Esse é o outro projeto que a gente está em andamento, né? E continuar aí com um bate-papo com os amigos, que é sempre bom, né?
Nós não podemos, quem não é visto é esquecido. Daqui a pouco tá lá aquele velhinho lá, não sei o que. Conheço aquela carinha, ó. Conheço. Você tava lá no podcast da Dani. A gente tenta se manter vivo, né? Ativo, né? O máximo possível, né? E o objetivo é esse, manter até quando não der mais, não deu. Aí eu paro de definitivo. Você, Guilherme? Bom, eu tô lá na universidade, né? Tentando, de alguma forma, contribuir um pouco com a melhora da formação, né? Como eles vão sair. Semana passada foi aprovado o cadastro lá do grupo de pesquisa. Eu vou levar... Fala o nome do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa em exercício físico e promoção da saúde, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Momento marqueteiro aqui, gente! Levar a linha de pesquisa que eu já trabalhava na outra instituição, que é a obesidade, exercício, obesidade e síndrome metabólica, e lá com enfoque tanto para adultos, né, em relação à prática de exercício, modalidades, as respostas ao exercício, agudas e crônicas, mas como lá hoje a gente tem só a licenciatura e vai implementar o bacharelado ainda, esse olhar para a promoção da saúde na educação física escolar. Hoje mesmo a gente teve uma reunião lá, aprovei uma ação de extensão que vai ser um debate sobre obesidade infantil na escola e como o professor de educação física ele pode atuar nesse sentido, para tentar melhorar esse quadro. E continuar com as nossas pesquisas, nossas coletas, nossas parcerias acadêmicas. Não, e é muito legal, né? Porque a gente está assim, participando de congresso, às vezes a gente está junto, é nosso grupinho, mas quando a gente está separado, a gente fica tirando foto de slide, mandando referência, né? A gente, assim, é muito legal porque o olho brilha, né? Quando a gente está falando. A gente passa o dia inteiro no congresso e sai de lá com o maior sorrisão, motivado e trocando experiência. E, gente, eu vou compartilhar aqui. Eles ficam me chamando de chefa no grupo. É porque alguém tem que botar ordem, alguém tem que botar prazo, entendeu? Alguém tem que botar. Então, o Marcos é o mais antigo, né, na hierarquia, mas eu que boto ordem lá, eles ficam me chamando de chefa. Isso é verdade. Nossa chefa. Agora sim, a gente tem que acabar. Aí eu vou brincar assim um pouquinho. A gente já falou de projetos. Eu queria saber agora sim. Uma coisa que o Marcos tem de característica, peculiaridade, que só quem convive com ele sabe, mas ninguém sabe. Quem fala? Conta pra gente. Falei. Não sei você, mas eu não vou criar provas contra mim. Eu não. Não, ele entra no shopping cheio de tatuagem, o pessoal acha que ele é mó cantor de banda de rock. Nada disso. Anda de moto, aquele colete de couro, né? Muito pelo contrário. Não, assim, eu procuro sempre, com o objetivo, ajudar bastante as pessoas. É uma maneira que eu tenho de levar a vida. Na área acadêmica, eu não tive uma ajuda, tive com o Dr. Maurício Rocha, que foi uma pessoa que me ajudou muito no início, mas as orientações nunca foram... eu tive que correr muito mais atrás, né? E o que eu vejo hoje são orientadores com 10, 15 orientandos. Isso nunca dá certo. Então eu procuro ter 2, 3 no máximo e me dedico muito a isso. Eu acho que, até porque, como a minha formação sempre foi em escola pública, é uma, vamos dizer assim, uma devolução daquilo que eu recebi. E lá no Instituto, né, lá estou há 20 anos, vou fazer 20 anos agora, todos os orientandos, poucos orientandos, mas que nós convivíamos normalmente, aceitando. O que eu acho que é importante, a maioria se coloca num pedestal mais... Não é nada disso, né? Nós estamos numa situação de vida com mais experiência, com um pouco mais de conhecimento, mas que a gente aprende sempre. Como a gente pega um farmacêutico, pega o bioquímico, a gente está sempre aprendendo. Então, uma característica minha que eu acho que é boa, eu gosto de ajudar, é um prazer que eu tenho, ajudar as pessoas. Isso é uma coisa gente, minha, né? São muitos finais de semana que a gente fica lá no nosso grupinho, falando de estatística, falando de artigo, tentando ajudar, colocar no comitê de ética. Eu digo, Tânia, eu não tenho paciência pra isso não, tá contigo aí. Ela vai e faz também. Comitê de ética sempre sobra pra mim. Não tem paciência pra isso não. Não tem mais idade pra isso.
Mas isso é muito legal, né? Porque a gente vê essa dedicação mesmo, né? Nos finais de semana, nas bancas e essa generosidade. Você, na tua época, tinha muito pega-deus? Você cruzou com muito pega-deus mais do que agora? Não sei, é porque antigamente, na minha época, ainda eram assim... menos também, né? Eram menos e assim, você tinha... Quem estava de fora tinha menos acesso, porque quem tinha o livro guardava. Então as pessoas não escondiam o conhecimento. Hoje em dia isso não existe mais. Né? Existe uma facilidade muito grande de obtenção. Agora, a gente tem que ter separar informação de conhecimento. Né? Informação tem muito, conhecimento tem pouco, continua sendo pouco ainda. Né? Por isso que eu acho importante a gente trabalhar. No dia no congresso, a gente estava conversando em São Paulo, todo endocrinologista tem que ter uma Nutri para chamar de sua. Não, é fundamental. O primeiro congresso de diabetes, um dos primeiros em 94, quando descobriram a leptina, eu vi que o pessoal falava mal das nutricionistas, ou dos nutricionistas, né, que tem homem e mulher. Não, isso é uma cozinheira um pouquinho mais sofisticada. Não é nada disso, né? Ao contrário, a gente lida com tanto nutricionista bom, né? Uma profissão importante. Então, o nutricionista, o endocrinologista, o educador físico, né? O médico do esporte, tudo isso é importante. A gente tem que trabalhar, tem que ser equipe multidisciplinar. E eu acho que, por exemplo, Valmir Coutinho, Alexandre Bestimol, que foram médicos que sempre deram uma importância ao educador físico. Sempre. Há muitos anos eu trabalho com eles e sempre não havia um congresso. Foram os pioneiros nessa área. Ainda mais na parte de endócrino, eles sempre falaram. Impressionante. E continuam até hoje. E são, assim, é um prazer. Grandes líderes, influenciadores, grandes profissionais. Então, assim, um profissional desse reconhecendo o outro, né, é extremamente importante pra gente. Mas aquilo que a gente falou, a gente tem que também saber chegar lá e um profissional fazer jus, né? Fazer jus àquela indicação, né? Não pode ser qualquer pessoa, porque eles confiam demais em você e todos os congressos a gente vê a importância e como que eles falam dos benefícios do exercício. E também saber que a gente sofre discriminação, preconceito em qualquer profissão. Assim como você escutou há muitos anos atrás da nutrição, a gente escuta isso ainda hoje em relação à educação física. Mas a gente acho que já melhorou muito essa questão do acesso e mostrar que a gente realmente ninguém tem. A gente só tem título por causa de uma formação acadêmica, uma estratégia de vida, escolha que a gente seguiu, um caminho que a gente seguiu. Tá, e o Guilherme, que quando dizendo, a gente já acompanha desde garoto. Hoje está aqui do nosso lado. Não é, Dani? Gente, eu nem falo quanto tempo eu convivo com o Guilherme que vai denunciar a minha idade. Eu já dei a dica lá no início de quando a gente se conheceu, eu entrando aluno especial no mestrado. Olha, o Guilherme, ele foi mestrado, né, como co-orientador. Não, mestrado não, doutorado como co-orientadora, mas o mestrado já convivi lá no grupo de pesquisa. Não, a Dani ajudou muito no meu trabalho. No doutorado, eu estava fazendo o meu pós-doutorado fora. Eu vim passar o Natal e aí participei da banca dele, né? Eu falei, marca nessa época que eu vou estar presente. Antes foi a coleta lá na EasyFX, né? Isso, ajudou na coleta de dados. Aí depois, não satisfeito, dele já tá trabalhando comigo o tempo todo, ainda foi fazer um pós-doutorado. Aí o Marcos falou assim, ei, que isso, furando fila? Não! Ninguém respeita mais, né? Moral da história, tem gente que não aprende, né? Mestrado, doutorado e pós-doutorado. E tá aqui, ó, e pode chegar lá tarde da noite pra gravar comigo, que também tem gravação. Nem um pixel, não passa nem um pixelzinho pra gente. Só água hoje. Água só. E você, Guilherme, vamos lá, curiosidades... Curiosidade minha? Antes de falar, Marcos é um exímio lutador, faixa preta, né? Curiosidade, quase ninguém sabe. Jiu-jitsu, black belt. Não encrenca com o velhinho dele, ó. O velhinho é bravo, ele fica falando, ele fala essa frase, mas ele tá só valorizando o passe dele aqui com a gente. O quê? Característica minha? Quase que ninguém sabe. Vamos lá, eu convivo com vocês, eu sei um monte. Não, todo mundo sabe da minha idade, que o Marcos fala, o velhinho, eu sou velhinho, eu que sou velhinho, eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, Dani, já sabe. Às vezes... Esse horário pra ele, é esforço, mas vai cochilar um pouquinho aqui. Já tô fazendo hora extra já, porque... Ai, meu Deus, esse Pix vai ser mais caro. Vai ser caro, tá fora do meu horário. Mas eu acho que isso que o Marcos falou é importante e eu, pelo menos, tento, de alguma forma, né, fazer isso também, porque da mesma forma que vocês...
me ajudaram nessa trajetória acadêmica. Quando eu tenho oportunidade, eu procuro fazer o mesmo e falo para as pessoas, quando tiverem oportunidade, faça por outras pessoas também. Então, incentivar os alunos que têm o perfil, que demonstram essa vontade a fazer lá a pós-graduação, continuar essa trajetória acadêmica. Então, incentivar nesse sentido e ajudar na medida das possibilidades na formação deles. Vocês estão muito formais. Eu vou falar uma fofoca, já que ele não fala, eu falo. Ele é um exímio chefe, tá? Cozinha pra caramba. Inclusive, Marcos. Eu falo assim, eu compro os ingredientes. Tá devendo, porque eu não sabia disso. A gente fala com a Aline, entendeu? Liga, fala com a chefa lá. Eu compro os ingredientes, ele vai se jantar. Tá escondendo o jogo pra não... Não precisa, eu falo, não eles estão precisa. escondendo o jogo, vai ter faixa preta, cozinha pra caramba. Já fui jantar lá na casa dele, ó, Já, altíssimo Dani. nível, quase estrela Michelin. Tá? Que isso, não. Ok, aí é muita responsabilidade pra mim. Gente, assim, a gente tem que acabar, né? Acabar o nosso congresso. Congresso. É um simpósio. Simpósio. Mas falar assim, que é uma honra trabalhar com vocês, é uma honra ser amiga de vocês. Generosidade, o Marcos é super generoso com a gente o tempo inteiro. E vocês aqui hoje no podcast é incrível. Sou muito feliz, assim, de ter o nosso grupinho, de ter o nosso dia a dia, ter nossas brincadeiras, ter um momento boberol no nosso grupo também. As figurinhas, né? E eu acho que a gente se dá bem por causa disso, que a gente, tá sempre na mesma sintonia, pensa, os nossos valores são muito parecidos, a gente vem de formação também, similar, mas é isso, de querer ajudar o próximo. Eu sempre falo, quer me devolver, então ajude quem você puder, incentive quem a gente vê que realmente tem potencial e quer seguir esse caminho. Então foi maravilhoso estar aqui com vocês, mas agora sem me enrolar, sem fazer aquelas perguntas muito protocolares. Quero que complete a frase. Podcast com a Dani é... Vou deixar pro Marcos. Já tá bom. Agora vai ele primeiro, Eu recebo ordens de todo mundo em casa, a Dani. Eu sou um servo, Dani. Não, o podcast com a Dani é um momento ímpar, da gente poder, de alguma forma, divulgar, o que a gente faz. Ela é uma pessoa sempre procurando estar na vanguarda, da informação, tem qualidades que todo mundo conhece, a facilidade de comunicação, essa amizade, e isso que a gente tem aqui, essa oportunidade, é o que a gente é na vida normal. Não são personagens. Não são personagens. A gente não tem qualquer tipo de dizer assim, eu vou ficar meio assim, porque não vou falar, não é nada disso, a gente troca opinião, troca tudo com sinceridade, com amizade, com respeito, É um prazer muito grande, sempre é um prazer estar com ela, a nossa amiga de muito tempo, Eu a admiro muito, ela sabe disso. Tem as suas características, se não fosse ela, o CEP não... Ele usa só pro comitê de ética. Só pro comitê de ética. Mas é sério isso, gosto muito da Dani, ela é minha amiga há muitos anos, desde que ela quando fez a prova, eu já sabia o resultado da prova e não podia dizer que ela tinha passado. Eu fiquei até com o pé, falei, eu vou dizer para ela, mas eu não podia dizer por um motivo ético, Mas é um prazer enorme estar sempre com ela, com o Guilherme também veio ocupando um espaço merecido, Ele correu atrás. Quando ele fez a prova lá para professor substituto lá na Fluminense, as pessoas perguntaram por ele e eu afirmei não pode, porque é um profissional do mais alto gabarito, esforçado. Então, estar entre nós três aqui é uma satisfação muito grande, Eu aprendo com todos eles, sempre. Então, a Dani com esse negócio desses relógios, as tecnologias, eu fico até tonto, cara. Gente, eu quase que obriguei o Marcos a fazer um Instagram. Eu falei, não, você vai criar uma conta, você não precisa interagir. E é verdade, cara, ela me obrigou a criar esse negócio aí, eu criei. Você sabe que na edição do Sidom, que na época era o todo, em 2013, na vinda do professor Claude Bouchard, ela me mostrou pela primeira vez o WhatsApp.
você tem que ter isso. Tá mandando SMS, isso já acabou. Então, assim, tá na vanguarda. Caramba, essa aí, ó. Essa aí ele pegou do túnel do tempo. SMS pra Não, WhatsApp, cara. É o nosso idoso do grupo. Para de usar SMS, tem que baixar isso aqui, ó. Não, mas olha, assim, só complementando, realmente o podcast para mim foi uma oportunidade, eu nunca tinha participado disso, a gente participa tanto congresso, mas assim, uma coisa mais informal, é muito legal, né? Ela conduz muito bem isso, né? E sempre, aí a admiração aumenta mais ainda, evidentemente. E estarei sempre disponível, né? Daquilo que eu puder colaborar, você sabe que eu estarei sempre disponível para tentar passar alguma coisa aqui que preste, pelo menos. Guilherme, ele falou, você não esqueceu, não. Tu não falou nada. Não. Tu falou só do SMS aí, tá achando que contribuiu. Falou mal dela. Não, mas está no podcast não muda o sentimento de que a oportunidade está sempre aprendendo com vocês. Então, assim, é o que eu sempre falo. A gente poder trocar essa vivência acadêmica é muito legal, mas assim, poder chamar vocês de amigos, de a gente conviver, de conversar, isso pra mim é impagável. Então assim, o que foi hoje é o que é sempre, oportunidade de aprender, da gente trocar conhecimento. Eu gosto muito de ouvir para aprender cada vez mais com vocês, que são as minhas referências na educação física. Então, oportunidade. Obrigado. Nosso momento, momento. Eu nunca falo, mas pra vocês eu vou falar que a gente tá aqui. Nossa amizade, né? Isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Fica ligado no próximo episódio. Vem sempre novidade aí.